Olá, sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Desde já gostaria de dizer que estou muito feliz por estarmos juntos mais uma vez, compartilhando com você parte daquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre os nossos corações. Nossa meta esse ano é chegarmos pelo menos a 500 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esta mensagem e outras que nós já temos colocado aqui em nosso canal com seus familiares, com seus amigos, com parentes, com quem você assim desejar abençoar com essa palavra. Fique à vontade, deixe o seu like e não se esqueça de acionar o sininho da notificação para que você receba, a cada publicação, receba a notificação de um vídeo novo e assim possa estar nos acompanhando e vivendo conosco um pouco dessa comunhão espiritual. Hoje nós queremos compartilhar com você um pouco sobre como se fortalecer diante das dificuldades. Como se fortalecer diante das dificuldades. Geralmente, nos maiores momentos de dificuldades, a tendência que temos é de nos sentirmos enfraquecidos, Mas a visão bíblica, a visão do Senhor, a visão da palavra, é que nos momentos de dificuldade nós podemos crescer, nós podemos nos fortalecer. E esse texto que está em Gênesis, no capítulo 21, versículo 8 a 21, depois você não se esqueça de meditar sobre ele, de ler esse texto. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição. Nós vamos encontrar a história de uma pessoa comum na Bíblia. Geralmente, quando nós falamos em vitórias, em dificuldades, nós abordamos personagens notáveis, personagens de destaques na Bíblia. Mas esse texto fala de uma mulher chamada Agar, que era escrava de Sara e Abraão, e Abraão teve um filho com essa mulher, com essa escrava chamada Ismael. E o texto começa dizendo que Sara percebe que as crianças estavam brigando e que Ismael, ele estava zombando de Isaac por algum motivo, briga de criança, por algum motivo, e isso deixa Sara furiosa e ela determina que Abraão expulse expulse Agar e o filho Ismael. Ela não quer mais os dois em suas terras. E Abraão, muito triste, tem que fazer isso, e o Senhor fala para ele que ele pode fazer porque Deus tinha uma promessa para a vida de Ismael, que era de ser pai também de uma grande nação, assim como Isaac seria pai de uma grande nação. E Abraão despede os dois, vão para o deserto com um pouco de água e um pouquinho de pão. E lá Sara vive experiências maravilhosas com Deus, nos transmitindo que em meio às dificuldades é possível nos fortalecermos. E é ideal, o ideal é que nos fortaleçamos no Senhor em meio às dificuldades. E o texto vai nos ensinar sobre o que acontece, que pode acontecer, que vai nos levar a um fortalecimento. E eu vou citar aqui, depois você lê com calma, você medita com calma, porque é um texto muito bom, um texto muito forte, é um texto muito educativo para nós, principalmente para os dias que temos vivido de grandes dificuldades em todas as áreas. Como se fortalecer diante das dificuldades? E a primeira coisa que aprendemos é que é preciso, diante das dificuldades, desenvolvermos a consciência de que Deus está atento ao que estamos enfrentando, ao que estamos passando. Deus está atento. Se você depois puder ler no versículo 17 do capítulo 21, vai ver que Deus, ele ouve, ele atende o choro do menino, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 17. Deus ouve a dor de Ismael, a fome, o sofrimento, o abandono, a solidão. A criança estava sofrendo porque a comida já havia acabado, a água também, e consequentemente Agar, que era a mãe do menino, também estava sofrendo. E Deus ouve. Isso nos mostra que quando os nossos recursos acabam, quando as nossas forças terminam, Deus nunca permite que soframos além dos nossos limites, além daquilo que podemos naturalmente suportar. Deus sempre age
Deus sempre intervém, Deus sempre vem ao nosso encontro e ouve o nosso clamor. Deus ouve o seu clamor. Quando você chega no seu limite, você não consegue vencer essas dificuldades, chega a hora de se lançar nas mãos de Deus e depender de Deus, porque Deus sabe o que você está passando. A outra coisa é que nesse momento de dificuldade precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque a dor, o sofrimento, as lutas, às vezes gritam muito alto, falam muito alto, e nós não conseguimos nos concentrar no que Deus está falando, em como Deus está se revelando nesses momentos. Versículo 17, versículo 18, retrata muito isso. Deus fala com Agar, no 18, principalmente, diz assim: ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar consegue ouvir a voz de Deus no meio dessa tribulação, no meio dessa solidão que ela estava vivendo com seu filho no deserto, jogada aparentemente para morrer, sofrendo a solidão, o desprezo, a rejeição. Ela ouve a voz de Deus, isso começa a mudar a realidade da vida dela, ela começa a se fortalecer em meio a essas dificuldades. É importante ouvirmos a voz de Deus em meio às dificuldades. É importante quebrarmos os bloqueios que existem em nossas mentes, nossos corações, quando estamos dominados pelos problemas, pelas adversidades, pelas dificuldades, e conseguirmos ouvir a voz de Deus. Mas é importante também nos abrirmos às promessas de Deus. Porque às vezes nesses momentos de dificuldade nós nos esquecemos daquilo que Deus já prometeu através da sua palavra, ou particularmente em nossa vida de comunhão, de relacionamento, de oração com Ele. Deus faz uma promessa a Agar. Diz assim: eu farei dele um grande povo. Eu farei de Ismael uma grande nação. Essa promessa anima o coração de Agar, faz com que ela se desperte, para acreditar que Deus é poderoso para transformar, para mudar aquela situação que ela estava vivendo. Então, em meio às dificuldades, nós nos fortalecemos quando nos lembramos das promessas de Deus para as nossas vidas, quando trazemos ao coração, à mente, as promessas de Deus. Também, quando recebemos uma visão certa da parte de Deus. Quando estamos em uma dificuldade, envolvidos por problemas, o que conseguimos enxergar é apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus revela para ela algo maravilhoso. No versículo 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos. Olha só. Em meio às dificuldades que nós precisamos de uma intervenção de Deus para nos fortalecermos, precisamos abrir os olhos. Precisamos receber o toque de Deus para podermos enxergar, para podermos ver novas possibilidades, para podermos ver saídas que ainda não estamos vendo. Deus nos toca poderosamente e abre a nossa visão para vermos aquilo que nós não estamos conseguindo ver, porque as dificuldades que estamos enfrentando cega a nossa visão, nos impede de ver o livramento, as bênçãos, a provisão e o cuidado de Deus. Deus, diz aqui a palavra dele, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Quando Deus abre os nossos olhos, dentro do deserto, dentro das dificuldades que estamos vivendo, das situações adversas que estamos vivendo, precisamos crer que o Senhor nos mostrará um poço aberto, jorrando águas em nosso favor. Ela enxergou um poço que estava ali, porque foi uma provisão de Deus, foi um cuidado de Deus em criar um poço para ela ou em apresentar o poço que ela não estava enxergando. Porque nos momentos de dificuldade, Deus, Ele está atento ao que passamos, Ele fala conosco, Ele nos faz promessas, Ele abre a nossa visão, mas Ele também nos dá novas possibilidades e podemos nos fortalecer diante dessas dificuldades. Nesse momento, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, você possa enxergar um poço diante de você, um poço de água viva, que é Jesus, um poço de possibilidades, um poço que vai te dar recursos
para você sair dessa situação, dessa dificuldade e crescer na presença de Deus e vencer para a glória do Senhor. Deus quer te fortalecer em meio a essa dificuldade que você está passando, que você está enfrentando. Em nome de Jesus, receba essa bênção, receba essa palavra e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.